A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Sejam bem-vindos à nossa edição 404 do Café com Velocidade. E nesse programa a gente tem mais uma entrevista e eu tenho certeza de antemão que vocês vão gostar bastante, porque é uma pessoa que a gente já queria há muito tempo trazer aqui para responder dúvidas de uma categoria que a gente acompanha no programa. Bom, sem delongas, eu já vou contar aqui, a pessoa que conversou com a gente foi o Maurício Slaviero, que é o diretor-geral da Vicar Promoções Esportivas, que organiza a Stock Car, a Copa Petrobras de Marcas, o Campeonato Brasileiro de Turismo, Mercedes-Benz Challenge e a Fórmula 3. A nossa conversa falou bastante de Stock Car e de alguns pontos da categoria que a gente sempre comentou aqui no Café com Velocidade. Então foi muito legal para a gente conseguir ter a resposta da pessoa que organiza, a visão, opinião e muito mais. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar e a gente espera aí os comentários de vocês logo depois do programa, porque eu tenho certeza que vocês vão sair motivados a escreverem pra gente. E só antes de já passar para a nossa entrevista, vamos aos recadinhos. Nessa próxima semana, dia 29 de fevereiro, na segunda-feira, a gente volta com a edição ao vivo a partir das 9h30 lá no Mixler. Então, para acessar, é só digitar Mixler, que é mixlr.com/Café com Velocidade. Vai ser muito legal, a gente espera todos vocês lá e teremos uma novidade, então eu não ia perder se fosse vocês. E o último recadinho, né, que sempre são dos nossos apoiadores, a gente agradece todo mundo mais uma vez aí por estar junto com o Café com Velocidade. Você pode conhecer o nosso projeto lá no apoia.se/Café com Velocidade e a gente agradece todo mundo, então nosso muito obrigado hoje vai para o Alessiano Júnior, para Amanda Schmidt, André Luiz da Silva Santos, Carlos Cunha, Cleverson dos Santos, Cosme Machado, Diego Maulana, Edmar Barbosa, Eilor Maringo, Fabrícia Bianchini, Fábio Pereira, Lucas Herrera, Luiz Felipe, Marcelo Kelly, Michael Carlos Quinopac, Paulo Henrique de Oliveira Silva, Ricardo Puneman, Sikerovski Neto, Thiago Rosa e o Wellington da Cunha Leal. Então, muito obrigada a todos e não se esqueçam, se quiserem enviar aí sugestões, comentários ou críticas, usem o e-mail cafécomvelocidade@gmail.com. E agora com vocês, Maurício Slaviero. É o pedido da organização para cavar para o pódio, né? Eu não sei se ele está indo à direção de prova ou ao pódio. Os carros voltaram para as suas posições. Vamos ter o alinhamento. O Kaká foi para a direção de prova. Ele entrou na cabine ao lado da nossa aqui. Ele foi para a direção de prova. Olha aí o Kaká. E traz o representante da Red Bull. Já tá aí ou não? Cadê o representante da Red Bull no pódio aqui? A gente não tem o áudio da cabine. E agora estão pedindo para o nosso cinegrafista se afastar dali. Mas a gente tem um rádio do Kaká Bueno. Não bota a mão em cima. Botar a mão na lente, olha, me dá um negócio que é como se estivesse colocando a mão na minha cara e na cara do telespectador. Quando eu vejo um segurança botar a mão na lente, eu fico nervoso. Mas vamos ouvir o rádio do Kaká Bueno então. E o Marquinhos sabia disso, foi me atrasando. Eu já vim devagar, pedi a bandeira amarela e eu não vejo como passar. Mas os caras são os imbecis. Como sempre, a CBA é um ponto de imbecil. Um rádio duro do Kaká. Duro do Kaká.
Olá, amigos do Café com Velocidade, dando continuidade à série de grandes entrevistas que estamos fazendo em comemoração à 400ª edição do Café com Velocidade. Hoje temos o prazer de receber o Maurício Slaviero, que é diretor da empresa, promotora, da Vicar, uma empresa que organiza, dentre outras categorias e outros campeonatos, a Stock Car, que é uma categoria que a gente fixa do programa, que a gente trata no Café com Velocidade desde sempre, que os nossos ouvintes gostam bastante. Maurício, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra tê-lo aqui com a gente. A gente está vindo aí de uma série de entrevistas com Hélio Castro Neves, Bruno Senna, Augusto Farfus, Alexandre Barros, e ter você aqui para falar um pouquinho sobre o automobilismo nacional é bem legal. A gente tem uma série de pontos aqui para ver contigo, mas eu queria começar tratando com você sobre a temporada 2016. O que vem por aí, o que os fãs podem esperar. Tem mudanças de regras, tem mudanças de um carro. O que você pode dizer aí para o povo, para os nossos ouvintes que tanto gostam aí da Stock Car? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de tudo, obrigado aí pela deferência. Realmente é muito legal estar aqui presente e poder falar um pouquinho sobre automobilismo com vocês, especialmente sobre a Stock Car. Já entrando aí um pouquinho na tua pergunta, a expectativa para esse ano é muito boa. A gente acha que vamos ter aí uma temporada com, como a gente vem tendo, com surpresas aí. Eu espero que a gente tenha uma quantidade grande de vencedores, que é o que o público gosta de assistir, né? E a gente continua com o pacote de televisão com o Sport TV e com a Globo. Vamos ter algumas novidades aí em autódromos, né? Como a volta de Londrina, como Curvelo, a possível volta de Brasília, que é a única que não está ainda confirmado. Então eu acho que a gente vai ter uma temporada muito, muito bacana aí em 2016. Maurício, como é que é tocar uma categoria grande como a Stock Car em termos de estrutura, em termos promocionais e tudo isso, num país que cada vez mais parece que vai dando as costas para o automobilismo ao destruir pistas e, enfim, apagar pistas da sua história, da sua memória e ter cada vez menos alternativas para se correr? Não é uma situação muito fácil, não é uma situação muito cômoda, né? Além de ter que administrar todos os problemas normais de um negócio, de uma empresa grande aí como é a Vicar e de um negócio grande como é a Stock Car, né? A gente ainda tem que resolver esses problemas aí de praça, que teoricamente não deveria ser nada tão complicado, mas como você falou, no caso do Brasil, que é um país atípico, é realmente bem complexo. Os autódromos particulares aí é um trabalho um pouco mais fácil, como Curitiba, né? Apesar de que vai fechar esse ano, que é uma pena, como Tarumã, Veloparque, etc. Mas os autódromos públicos realmente é um pouco mais difícil. A gente tem uma situação diferente em São Paulo em função da Fórmula 1, que acaba mantendo o autódromo sempre em ótimo estado, mas mesmo assim com as suas grandes dificuldades, né, que a gente tem tendo aí nos últimos 2, 3 anos com as obras todas em Interlagos e a gente podendo usar muito pouco a pista, né, e todos os outros lugares a gente tem que estar em cima toda hora para que as pistas estejam em condições de andar, né. Santa Cruz do Sul fez um ótimo trabalho, melhorou bastante, ainda tem algumas coisas para melhorar, mas já evoluiu muito, né. Londrina agora com a reforma que está fazendo, eu acho que vai estar em ótimas condições, né. Cascavel, apesar de toda a parceria da prefeitura, do prefeito ser super empolgado, etc., tem algumas coisinhas lá para serem feitas, mais na questão da estrutura do autódromo, né? E existe uma promessa aí que isso seja feito esse ano. Existe muito problemas lá de goteiras nos boxes, nas áreas VIP, existe problemas de acesso lá com estradas ruins, existe alguns outros detalhezinhos lá, mas enfim, é o autódromo que a gente consegue usar e que a reforma que foi feita de uma maneira geral ficou excelente, né, claro, porque era um autódromo praticamente abandonado, e assim por diante, né, e a gente tem, por exemplo, o caso de Brasília, que é um caso absolutamente inusitado, né, tinha um autódromo praticamente novo, pronto, e faltando um pouquinho para terminar, suspendem tudo, e não sei se isso não vai custar mais ainda para o governo do que custaria se eles tivessem terminado, né, e assim por diante. Então, a gente, além de ter que cuidar do dia a dia aqui de uma série de questões importantes, a gente ainda tem que estar se preocupando com isso bastante, e é um ponto que realmente sempre nos deixa atentos e preocupados, né? Mas uma grande notícia, né, para esse ano, com relação a esse assunto ainda de pistas, é Curvelo. A gente viu que já teve alguns carros da Stock andando lá e tal. Queria que você falasse aí pra gente como foi, o feedback que você recebeu do pessoal que andou lá e como foi a negociação aí de Curvelo, que é uma grande notícia pra gente, é um circuito novo chegando. Essa realmente eu acho que é a grande notícia da temporada, né? Curvelo é um autódromo que vai ficar excelente, uma pista maravilhosa, que eu tenho certeza que vai
vai trazer muitas disputas aí para o espectador e para o telespectador. É uma pista com muitas alternativas, realmente muito bem projetada. O trabalho que o pessoal de lá está fazendo para a estrutura, eu acho que vai ficar muito bom. A gente não vai ter ainda esse ano na corrida do Stock Car autódromo 100% pronto, né, a questão de estrutura em si, mas grande parte dos boxes já vão estar prontas, muitas áreas já vão estar prontas, mas não ainda 100%. A pista sim, a pista vai estar toda terminada, logicamente, né? E eu acho que para Minas para o Brasil todo é uma grande vitória, especialmente para Minas Gerais, que pela primeira vez na história vai ter um autódromo realmente em condições de ter corridas grandes, né? Existe lá um outro autódromo, que é um autódromo menor, que consegue fazer etapas regionais e tal, mas não um campeonato grande, nacional, como é o caso da Stock Car e as nossas demais categorias, né? Então o pessoal lá todo de Curvelo, do Circuito dos Cristais, está de parabéns, porque está fazendo um trabalho magnífico lá. E Maurício, até pouco tempo atrás, né, a Stock também, continuando no assunto pistas, ia à Argentina e não vai mais. Eu queria saber qual a dificuldade, se existe aí uma chance, uma conversa, uma ideia de voltar a correr na Argentina ou até mesmo em algum outro país. Não tem nenhuma conversa, nenhuma perspectiva aí num médio prazo de a gente andar em outro país, não. Isso não está nos nossos planos atualmente. Então, Maurício, a gente queria falar com você um pouquinho sobre algumas regras. A gente recebe muito e-mail do pessoal que assiste Stock Car, alguns criticando alguma coisa, outros elogiando, e a gente até queria levar essas perguntas a você agora, até para ver o teu ponto de vista, a explicação do porquê de algumas coisas e tudo, até para de repente esclarecer para esses nossos ouvintes. Antes de tudo, eu queria saber como que funciona, né? A dinâmica de criação, mudança de regra na Stock Car. Existe uma comissão? Você faz parte ou não? Existe uma comissão que você não faz parte? Quem são as pessoas que sentam? As equipes participam, as equipes te levam, os pilotos. A gente queria entender um pouquinho como que funciona isso na Stock Car. Na verdade, de uma maneira geral, as mudanças são propostas pela organização, pela VICAR, né? E aprovadas ou não pela Confederação Brasileira de Automobilismo, pela CBA. É lógico que nesse meio do caminho a gente troca ideias com as equipes, com pilotos, para entender se formatos que a gente está propondo são viáveis tecnicamente, e a gente troca bastante ideias com a televisão também para entender se a televisão considera que são ideias aí que vão trazer promocionalmente algum benefício para a categoria também. Mas eu acho que a gente sempre, nada pode ser resolvido sozinho, né? A decisão final sempre e sempre vai ser da VICAR, né, com o aval aí da CBA nesse caso, mas a gente sempre troca ideia com todo mundo e tenta entender ao máximo todos os lados e também tenta enxergar aí eventualmente alguns furos que a gente pode deixar pode deixar passar às vezes quando a gente pensa em alguma ideia, né? Por isso que é sempre importante estar consultando aí equipes, pilotos e até mesmo patrocinadores. Patrocinadores se envolvem algumas vezes com ideias, sugestões, etc. Maurício, até que ponto a Stock Car hoje está refém da televisão? Além das negociações que vão, às vezes, até além do que a televisão poderia e deveria influenciar. Uma coisa é sentar para se negociar uma data de uma corrida como a corrida do milhão, por exemplo. É absolutamente normal a televisão participar disso. Mas a impressão que a gente tem, por exemplo, essa questão de proximidade das corridas, as corridas são muito próximas umas das outras. Vale a pena? Até que ponto vale a pena ficar refém da televisão nesse caso? Na verdade, a gente não é refém de ninguém. Mas se a gente quer alguma coisa legal, a gente tem que entender, como eu falei, o lado de todo mundo. E o lado da televisão também é super importante. A gente nunca vai fazer um pacote que é interessante exclusivamente para a televisão, porque nós não vamos ter nem piloto, nem equipe, nem patrocinador lá. Mas também não adianta nada fazer alguma coisa que é legal, ótimo, maravilhoso para os pilotos ou para as equipes e que a televisão não quer. Então, tudo é uma questão de consenso, tudo é uma questão de você trabalhar, parar arestas e tentar chegar num formato que seja, no conjunto, ideal. Todos esses anos a gente sempre teve um apoio incondicional aí da Globo e da Sport TV, nos formatos que a gente tem feito. Eu acho que tem sido muito positivo e tenho certeza que tudo que foi feito até agora para acomodar formatos de televisão foram absolutamente positivos para a categoria. A categoria não existiria hoje, provavelmente, e não estaria onde está sem o apoio que a gente vem tendo nesses últimos anos da Globo e do Sport TV, né? Eu acho que seria absolutamente impraticável não ter a categoria se não fosse a parceria que a gente tem deles, né?
Exatamente. Sobre essa questão do formato das corridas, né, é um ponto, né, que desagrada um pouquinho quem escuta a gente. Eles até gostam de ser 2 corridas, eles acham normal que tenha um grid invertido, a distância entre uma corrida e outra até que não é o problema. O que eles acham um pouquinho assim, e queria ouvir o teu ponto de vista, é um carro não poder mexer, né? Se o cara terminou com o pneu, ele tem que ir do mesmo jeito para a segunda corrida, e acaba de repente virando uma corrida com intervalo, em vez de ser 2 corridas, que aí é difícil, resumindo, né? É difícil você ir bem nas 2 corridas, em poucos casos. Deixa eu entender uma coisa, quem te fala isso? A gente recebe e-mails de ouvintes e que falam assim, é ruim de repente, porque o piloto tem que escolher se ele quer ir bem na primeira corrida ou na segunda corrida. E dele não poder ter uma estratégia para ir bem nas 2 corridas, por exemplo. Bom, veja bem, primeiro assim, nós fizemos muitas pesquisas aí nesses 2 últimos anos, tá? Tanto em autódromo quanto em redes sociais, etc., através de e-mail nosso e tal, principalmente nos autódromos. E o resultado de apoio a esse formato atual é assim, mais de 90%. Tá? Gosta do formato e acha muito mais legal do que o formato anterior. Por isso que eu perguntei quem que tem esse tipo de comentário. Porque algumas pessoas que realmente não gostam desse formato são principalmente alguns pilotos aí que têm as suas razões, lógico, que eu respeito, né? E que acreditam que esse formato pode trazer algum benefício ou outro diferente daquilo que eles gostariam, tá? Mas a gente não consegue fazer, em hipótese alguma, um formato que seja unânime, que seja absolutamente aprovado por 100% do público, das pessoas, das equipes, da televisão, dos patrocinadores. Isso é uma coisa absolutamente impossível, né? Eu, por exemplo, tenho diversas críticas ao futebol e não adianta nada, né? Tem um monte de gente que critica, mas está lá o formato, né? Então, a gente procura fazer um conjunto de coisas, um conjunto de ideias, etc., que traga o bem para o todo, para o conjunto da Stock Car, né? De novo, eu não consigo fazer uma regra que agrade todo mundo, isso vai ser absolutamente impossível, né? Então, a gente considera que a regra ela trouxe muitos benefícios à categoria, o nosso retorno de mídia cresceu, o nosso público em autódromo cresceu, a visibilidade da categoria cresceu, o nosso público nas redes sociais cresceram, as pesquisas que a gente fez foram sempre positivas, né? Então tudo isso é que leva a gente a ter certeza de que o formato funcionou, né? Não quer dizer que pequenos ajustes às vezes não possam acontecer. Isso é normal e pode realmente estar acontecendo. Essa questão de eventualmente você ter um carro que larga na primeira e não pode largar na segunda por alguma razão, é igual para absolutamente todos os pilotos. Não é uma regra que beneficia esse ou aquele, né, ou atrapalha esse ou aquele, é igual para todo mundo. Do mesmo jeito que um piloto pode ficar fora de uma prova, o outro piloto pode ficar fora da outra. Faz parte, né? Do mesmo jeito que se você tivesse uma corrida só e ele ficasse fora da primeira corrida, ele também ia estar fora completo, né? Sendo que, tendo as duas, ele pode, dependendo da situação, ir lá se recuperar e ainda marcar pontos, ganhar corrida e fazer, e entregar algo positivo e bom para o seu patrocinador, né? Então, é isso que a gente acredita. Essa pesquisa que você citou, Maurício, de aprovação do público, eu não sei qual é a abrangência dessa pesquisa, se ela entra em pormenores como esse da questão da distância entre as 2 provas. Acho que foi isso que o Thiago quis dizer, né, quando ele mencionou, porque o ideal seriam 2 provas, não seria o ideal 2 provas mais distantes para se dar tempo de recompor os carros, recompor o grid, melhor dizendo, a distância ideal não seria maior? Como eu disse, infelizmente é impossível você acomodar tudo e ter todas as soluções para um problema. É inviável de fazer isso por algumas razões. Primeiro, o público de autódromo não espera, tá? Se você não fizer as corridas muito perto uma da outra, o público não espera. O público assiste a primeira corrida e ele vai embora. É assim, a gente já tentou várias vezes com diversos formatos de outras categorias, outras coisas, e não adianta. O público assiste a primeira, acha lindo, maravilhoso, vira as costas e vai para casa.
Então esse foi um formato que a gente encontrou que segura o público, fica lá, porque sabe que daqui a 20 minutos vai ter outra corrida, 20, 30 minutos. Segundo, realmente, para a televisão é absolutamente inviável você fazer uma corrida às 10 horas da manhã e outras 2 horas da tarde. A televisão não tem interesse nisso. Nós vamos perder audiência na televisão, nós vamos perder telespectadores. Então isso também não funciona e a televisão também tem experiências disso em vários esportes, em várias modalidades, etc. Então não é um ponto ou outro, né? A gente tem que fazer uma soma aí e são diversos aspectos que precisam ser levantados para a gente chegar num formato. Então, de novo, não é o perfeito, não. Do mesmo jeito que nenhum formato nunca vai ser perfeito, né? Mas a gente considera que por todos os números e dados que a gente tem, o melhor formato que a Stock Car teve nos últimos anos, sem a menor dúvida. E essa nossa pesquisa não pergunta para as pessoas, você gosta do tempo entre uma corrida e outra? Não, essa pergunta não existe lá na pesquisa. Mas ela existe. Você gosta do formato das duas corridas? 90% gosta. Então, aí eu já tenho a resposta, né? Se o pessoal não gostasse, eles iam dizer, não gosto do formato. Você em pesquisa entrar em detalhes como esse é meio complexo, né? A respeito dessa questão, fazer a prova de longa duração, ao invés de 2 corridas, fazer uma corrida com 1h10, 1h20, isso já foi cogitado pela categoria? Ao invés de fazer 2 provas, fazer uma prova apenas no domingo, mas uma prova maior, mais consistente? Não, porque as provas longas desse jeito são absolutamente sem graças, absolutamente monótonas e não trazem absolutamente nenhum apelo, nem para o público que está na arquibancada e muito menos para o público que está na televisão. Talvez seja algo bacana para aquele absolutamente aficionado em competição, em corrida e tal. Mas essa pessoa vai sempre estar assistindo competição, vai sempre estar assistindo automobilismo. Então, esse tipo de coisa não funciona. Os carros se espalham na pista, fica um negócio absolutamente sem graça e de novo, sem apelo. O público, de acordo com várias pesquisas que a gente faz, eles gostam, infelizmente, de 2 coisas. Exclusivamente 2 coisas. São essas 2 coisas que fazem o público em geral assistir televisão. De novo, não é que ele é ficcionado, não é aquela X mil pessoas que adoram automobilismo e vão assistir corrida até de carrinho de rolimã, tá? Exagerando, que é o meu caso, por exemplo. Eu assisto qualquer tipo de corrida e adoro tudo porque eu sou um aficionado, né? Mas não é para esses aficionados que nós fazemos automobilismo, infelizmente. Nós fazemos para o público em geral. Né? Nós fazemos para trazer público novo para o automobilismo, nós fazemos para trazer as crianças, nós fazemos para trazer aquele cara que até hoje não assistiu e passe a assistir porque acha emocionante e empolgante. Então esse público em geral gosta de 2 coisas, como vocês já devem saber: acidente e ultrapassagem. Ponto. Só isso que eles gostam. Isso, ou melhor, é o que eles mais gostam, né? Então se você tem uma corrida absolutamente, não estou dizendo aqui que a gente tem que ter um monte de batida, tal, porque isso não é o que a gente procura, mas a competitividade da Stock Car, os carros andarem muito iguais, acaba trazendo realmente esse toque, um carro tocando no outro, um carro batendo no outro, que é uma coisa característica do turismo, né? E a gente tem na nossa categoria, não só pelo formato dela, mas mesmo pelo botão de ultrapassagem, etc., muitas ultrapassagens, né? Vou fazer até uma crítica aqui a 2 campeonatos que eu acho maravilhosos e que eu acompanho, adoro, tudo, mas que são absolutamente monótonos e garanto que vocês vão concordar. A DTM e a Fórmula 1. São 2 categorias absolutamente, no meu ponto de vista, sem graça. Quem não é aficionado por corrida não assiste, porque hoje em dia mais. Por quê? Ninguém passa ninguém, todo mundo sabe quem vai ganhar, né? E acaba se tornando um negócio chato de estar assistindo. É uma fila indiana de carro um atrás do outro. E não é isso que a gente quer e não é isso que a gente pode ter na Stock Car. O DTM a gente sente isso mesmo, né? Alguma dificuldade, mas não existe alguma forma aí de tentar, de repente, agradar um pouquinho o aficionado também, porque fica parecendo que, de repente, o aficionado fica um pouco esquecido aí, né, nessas mudanças. De novo, é absolutamente impossível a gente conseguir agradar a todos. A gente tenta agradar a maior quantidade de pessoas possível, mas ser unânime a gente nunca vai conseguir ser e não adianta, é impossível. Falando um pouquinho agora sobre as corridas de duplas, né, que é uma ideia maravilhosa. Eu não sei até que ponto vocês olharam para V8 Supercars ou não, que lá eles fazem isso também.
Eu queria saber se existe da Vicar alguma influência aí nas escolhas, alguma sugestão, dica, ou isso fica completamente a cargo de equipes e pilotos? Influência não, mas obviamente que sugestão, dicas para as equipes, para os patrocinadores a gente sempre dá, e a gente sempre está envolvido em tentar trazer os nomes mais fortes possível para a categoria, como a gente já conseguiu nos outros anos. Mas cada equipe faz a sua negociação, tem a sua independência absoluta, de acordo com a regra que a gente estabelece, né, para esse piloto convidado. Você esbarrou num ponto sobre a questão das ultrapassagens, é um assunto que nós vamos voltar nele certamente ainda nessa entrevista, mas antes, a respeito das montadoras, Maurício, a Stock Car tinha, há cerca de 10 anos atrás, 4 montadoras envolvidas, né, fabricando as bolhas. Né, tinha Mitsubishi, tinha Peugeot, tinha Chevrolet, tinha Volkswagen. O ponto hoje é o ideal? A Stock Car está trabalhando para aumentar esse número de montadoras ou trabalhar com 2 é uma definição da categoria? Não, esse trabalho nunca para, é um trabalho constante de prospecção, nunca para e nunca vai parar. A gente sempre, quanto mais montadoras puder trazer, melhor, mas a gente acredita que está muito bem servido hoje com a parceria que temos com a Chevrolet e com a Peugeot de muito tempo, né? São 2 fábricas que fazem, que ativam muito, que fazem muita coisa em cima da Stock Car, né? E claro que gostaríamos de ter mais montadoras, mas infelizmente a realidade, principalmente do Brasil, especialmente desse mercado de automóvel, nos últimos 2 anos aí não tem sido muito fácil, né? Então não vejo perspectiva de a curto prazo a gente ter nenhuma novidade nesse aspecto, mas o trabalho continua e nunca para. Maurício, eu queria saber um pouquinho sobre a questão da Vicar com a CBA. O ano passado a gente teve uma questão com o Cacá Bueno. A gente já teve também algumas outras coisas no passado com relação a punições e tudo. Com essa relação da Vicar com a CBA, a gente vê às vezes as pessoas criticam a Stock Car sem saber que não é a Stock Car, né? É a CBA que deveria estar merecendo as críticas que elas estão fazendo. Queria saber como é essa relação hoje. A relação é ótima, a relação é muito boa com a CBA, melhorou muito depois da entrada do atual presidente, do Clayton. A gente tem uma liberdade muito grande de conversar, trocar ideia, sugerir mudanças e alterações, muitas já aconteceram. Eu diria que o trabalho que a CBA está fazendo hoje é muito melhor, muito mais sério, muito mais profissional do que era, né? De novo, a perfeição ela é complicada de alcançar, e isso a gente vê em qualquer esporte, né? Eu vejo polêmicas ligadas a isso aí em qualquer esporte, isso vai sempre existir e é impossível a gente eliminar. O que a gente tem é que minimizar e tentar ter as regras e regulamentos mais claras e objetivos possíveis para a gente ter o mínimo possível aí de equipes ou pilotos recorrendo a tribunais, coisas desse tipo, né? Agora, aquela questão do Cacá Bueno do ano passado, Maurício, que aconteceu aquela punição, na minha opinião, absurda, né? O Cacá não é uma punição aplicada pela Vicar, e sim pela CBA. Mas, de qualquer maneira, qual é o posicionamento da Vicar em relação àquilo, ou até mesmo a sua opinião pessoal sobre aquela punição? O Cacá foi punido esportivamente por uma coisa que ele falou no rádio para a equipe dele. Aí tem 2 pontos de vista. Eu acho que ele não precisava ter falado o que falou, mas, por outro lado, porque ele sabia que aquilo lá podia ir ao ar, mas, por outro lado, eu acho que realmente a punição foi forte demais. Mas é uma opinião pessoal minha, e a decisão não é da CBA, a decisão é de um tribunal independente e que tomou a decisão em função de diversas questões deles lá, né? Então, difícil questionar isso, né? A mesma coisa que eu questionar aqui por que X ou Y, decisão de um tribunal de qualquer outro assunto aconteceu, né? Complicado. Maurício, uma dúvida genuína que eu tenho aqui, que desde o episódio eu não sei, eu não consigo esclarecer. Naquele caso daquele problema grave que aconteceu durante o ano de crianças na corrida de Curitiba, crianças na pista, né, tendo entrado na pista naquele momento que foi focalizado pela televisão, a quem apontar o dedo naquela situação ali? Quem é que deve ser mais criticado ali? É a CBA? É a Vicar? É a organização da pista? Aonde foi a falha principal ali? Aquilo realmente é um assunto muito grave, muito, muito ruim, né, e que a gente tem que evitar ao máximo. Mas não adianta apontar um culpado. Ali é uma série de circunstâncias que aconteceram, né? O autódromo tem aquela situação, sim, né, de uma área de residências ali naquela região e que dificilmente você consegue bloquear o acesso.
né? Você não consegue fazer um prédio lá de 50 andares para evitar que as pessoas escalem, né? Então é um problema realmente crítico que o autódromo tem ali. A Vicar poderia ter colocado mais seguranças lá, e a CBA também deveria ter feito uma vistoria melhor antes para ter certeza que aquilo lá não acontecia. Então é uma série de coisas que aconteceram ao mesmo tempo, que tudo deveria ter sido diferente, né? Mas você veja que logo após aquilo, para as próximas corridas, a gente tomou diversas medidas, né, como câmeras, mais seguranças, etc., naquele ponto, né, para evitar isso e para que ele não acontecesse novamente, e não aconteceu. A impressão que eu tenho de longe, Maurício, é de que os pilotos da Stock Car, eles têm uma participação mais ativa, até do que se a gente for comparar, por exemplo, com os da Fórmula 1, que não são nada ativos, mas os da Stock Car eu tenho a impressão de que eles participam de uma maneira mais presente do dia a dia da categoria. Há um diálogo com eles? Como é que é a questão dessa relação com eles? Existem reuniões frequentes ou vocês conversam em questões pontuais? Como é que funciona essa relação com os pilotos da Stock Car? Não, eu acho que a relação é muito boa. A gente está sempre aberto e sempre à disposição aí para receber qualquer tipo de sugestão, etc. A gente conversa bastante com os pilotos. A gente faz reuniões esporádicas, né? Mas, na verdade, a gente, às vezes, é difícil juntar uma quantidade grande de pilotos aí por várias razões, né? Agendas, etc. Mas eu acho que é uma relação muito boa e, como eu falei, a gente sempre procura ouvir, né? Sugestões de todos e dentro do possível, né? Dentro do que é viável, mexer em algumas coisas. Como algumas coisas que vão ser mudadas para o ano que vem, por exemplo, que é o caso da bandeira vermelha. Bandeira vermelha até o ano passado era uma coisa bem complexa, né? Que era muito mais uma decisão do CDA, não era nem uma questão da categoria, que você tinha que somar as duas partes da corrida, então o telespectador nunca sabia quem estava ganhando, às vezes o terceiro lugar estava em primeiro, pela diferença de tempo e tal, e a partir desse ano a CBA concordou aí, através de uma sugestão dos pilotos, de alterar o CDA, e agora são simplesmente uma continuidade de corrida, né? Acaba aquela questão de tempo e tal, etc. Vai ganhar quem chegar no final, na última volta, caso ocorra uma bandeira vermelha. Então é um exemplo de mudanças que os pilotos sugerem e que às vezes a CBA, às vezes a Vicar trabalha em cima para tentar buscar aí e atendê-los. Bom, minha última pergunta para você, Maurício, é sobre essa questão das ultrapassagens que você esbarrou aí numa resposta anterior. É algo que me incomoda muito na Stock Car. Eu posso ser considerado um purista. Na minha visão, a ultrapassagem deveria ser sempre um movimento de arrojo, de audácia, principalmente de técnica dos pilotos. Mas na Stock Car a sensação é de que hoje os pilotos são mais apertadores de botão, né? Esse push to pass, ele dá um impulso muito grande no carro e a coisa ficou uma coisa muito estéril, né? Como que você vê isso? Há conversas para se caminhar em outra direção ou vocês estão satisfeitos com essa situação hoje? Não, acho que a gente está totalmente satisfeito aí com o formato que a gente tem hoje de ultrapassagens e do push to pass, né, do botão de ultrapassagem. Eu acho que ele traz muita dinâmica para quem está assistindo a prova, e eu acho que a gente conseguir ter uma categoria tão disputada e tão equilibrada como a Stock Car, ter ultrapassagens puras e normais, isso não vai acontecer nunca, porque os carros são muito iguais, e aí a gente vai ter muito poucas ultrapassagens e vai ter o que acontece na DTM, como eu estava te falando, como acontece na própria Fórmula 1, por razões diferentes. Então, eu acho que esse é o formato ideal realmente que a categoria tem, e se a gente não tivesse uma categoria tão equilibrada, onde às vezes a gente tem 30 carros num segundo, esse problema seria menor, porque as ultrapassagens iriam estar acontecendo mais naturalmente. Mas como a gente sempre trabalhou para ter esse equilíbrio, que para nós é prioritário, a ultrapassagem acaba sendo um pouco mais difícil, e aí a gente teve que buscar aí essa opção do push to pass, que para nós está trazendo bastante sucesso. E Maurício, a minha última pergunta agora, a gente teve Interlagos o ano passado e o que a gente viu lá foi realmente um espetáculo, né? Stock Car, turismo, marcas, Mercedes, Fórmula 3. Eu queria saber do lado de vocês como foi essa loucura, né? E parabenizar pelo ótimo trabalho, que foi realmente tudo sensacional. Mas eu te via, por exemplo, correndo de um lado para o outro sem parar. Eu imagino que deve ter sido uma sensação incrível, mas bem trabalhoso e tal. Mas
queria que você falasse um pouquinho daquele final de semana específico. Eu acho que o resultado final foi excelente, né? Foi realmente um grande festival de velocidade em Interlagos, foi histórico, aí, vamos dizer assim, para o automobilismo e um marco aí para nós da Vicar, que realmente o trabalho foi gigantesco, consegui acomodar todas aquelas 5 categorias, esse ano vai acontecer de novo, né? Em 2 etapas aí em São Paulo, não foi fácil, né? De novo, repito, em função da gente nunca conseguir agradar todos, isso é difícil, né? Você sempre tem que ter alguém cedendo um pouco mais que o outro, etc., para as coisas acontecerem. Deu bastante trabalho, foram poucas horas de sono aí de quarta a domingo, mas eu acho que o resultado, como você disse, foi excepcional, foi muito legal. A gente só recebeu elogios e eu acho que foi um formato de sucesso que deu certo e que a gente vai repetir esse ano aí novamente. Então tá joia, Maurício. A gente queria agradecer a tua participação, foi muito legal saber de alguns pontos aí, alguns detalhes com você. E eu deixo o microfone aberto aí para você convidar aí os ouvintes a estar acompanhando aí. Eles já são bem apaixonados, não só a Stock Car, nas outras categorias também que a Vicar está aí no meio organizando. Obrigado aí pela atenção e pelo espaço. E queria, como você falou, convidar todo mundo aí para estar acompanhando todas as categorias da Stock Car na temporada toda, né? Todas elas têm cobertura de televisão, a Stock Car com a Globo e com a Sport TV, o Brasileiro de Marcas com a TV Bandeirantes, o Turismo com o Sport TV, a Fórmula 3 também com o Sport TV, né? E a Mercedes com a Band Esportes, e também através das nossas redes sociais, dos nossos sites, etc. Eu tenho certeza que, como eu já disse, vai ser um campeonato ótimo em todas as categorias e a gente vai ter aí muita ultrapassagem e muito sucesso para todo mundo que gostar de corrida e quiser e estiver acompanhando nossos eventos. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.